Fala galera, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o primeiro podcast de engenharia, o único, acho que até hoje, a ser gravado na mesa de sinuca, aqui direto do nosso escritório, da RN+, uma das maiores empresas de projeto estrutural do Brasil. Eu sou o Fernando Guimarães, um dos sócios. Hoje a gente vai falar, antes de apresentar o meu host aqui, que tem novidade, não é o mesmo de sempre. Caramba, host que chique. Hoje você é host, é a primeira vez, né? Primeira vez como host, já veio como convidado. Pra mim essa é a única, né? Mas quando você fala primeira, já me preocupa. Não, mas espero que mais vezes. Essa é só a primeira. E por que a gente trouxe ele aqui? A gente vai falar sobre BIM em projetos complementares. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe nossos parceiros aqui da Toros Engenharia, que fazem projetos de instalações em BIM. E vamos lá, Cristiano Schneider. Isso mesmo. É holandês, alemão? Alemão. Cristiano Schneider, engenheiro civil, formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, sócio fundador e CEO da Toros Engenharia, especialista em projetos de instalações prediais para edifícios de grande porte. Seja bem-vindo, Cristiano. Show de bola. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto, vamos falar um pouquinho de BIM, um pouquinho de instalação, inovação. Vamos conversar aí. Boa. E junto com o Cristiano temos também o Lucas Bósio Aimaia. É sempre uma incógnita. O sobrenome bom é aquele que a gente não sabe Não falar. sabe pronunciar, aí é bom. Aimaia de onde? Cara, isso aí nem minha avó sabe. Não sabe, é uma incógnita. É uma incógnita também. Tem espalhado pelo mundo. Lucas Aimaia, primeiro Aimaia que eu conheço. Engenheiro civil formado pela, também, Universidade do Estado de Santa Catarina. Pós-graduado em Business Intelligence and Analytics pela Escola Conquer. Em inglês assim fica até outro curso. Chique. É outro nível. Sócio proprietário, que a pessoa se fosse inteligência de negócio, né? Business Intelligence é outra coisa. Sócio proprietário e diretor de marketing e vendas da Toros Engenharia. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado pelo convite. E quero ver se a gente joga uma sinuquinha aqui depois do podcast. Vou aproveitar. Bora. Depois do podcast a gente joga. O pessoal do escritório não gosta muito quando a gente grava podcast, porque eles ficam sem a mesa. A gente faz aqui, depois a gente consegue jogar com eles. E, bom, gente, a gente conhece você. Agora sim! meu parceiro host aqui, que já participa comigo em várias reuniões, né? Falando sobre BIM. E nosso BIM Manager, Matheus Torre, que dispensa comentários aqui, né, Matheus? Você pode apresentar, não tem aqui o seu roteiro, mas que eu posso adiantar é que ele trabalha com BIM desde os 12 anos, é isso? Essa é a única parte verdadeira. O resto é tudo vocês que acham, mas não é isso. Não, é isso aí. Trabalho com BIM desde os 17. Não sei fazer outra coisa da vida. Aqui na RM encontrei um lugar que a gente faz isso muito forte, né? Então casou muito. E é isso, gente. Estamos aí para conversar um pouquinho. Sejam bem-vindos. Acho que é meu segundo ou terceiro podcast aqui com você. Acho que é o terceiro podcast. Terceiro. Mas com o host é a primeira vez, né? Com o host é a primeira vez. Vamos ver se a Isa tem um concorrente agora. Você vai tomar uma da Isa agora. Não tem nenhuma intenção disso. Pode ficar tranquilo, Isa. Bom, gente, para começar esse assunto, projetos complementares, para quem não conhece o termo, são os projetos, eu não sei também por que se chama de complementares, né? Porque acho que todo mundo fazia arquitetura, estrutura e aí o resto. São os complementares, né? A gente até fala assim, a gente é o patinho feio do patinho feio da construção civil, né? A parte de projetos e dos projetos a gente é a instalação. Mas em instalações, mas tem mais coisas dentro de complementares, são instalações, né? Elétrica, hidráulica, ar-condicionado, fundações entre... Acho que não. Mas talvez acústica, projeto de investimento, acho que pode entrar. Eu acho que é um termo... Eu já ouvi assim, arquitetura é um projeto, o resto é complementar. A estrutura entra em A gente complementar. chama a estrutura complementar. Eu acho que não tem nada. Todos são complementares, se for analisar, né? Todos os projetos complementam, né? Você não vai Todos construir só complementam. com de arquitetura. Sabe uma coisa legal que outro engenheiro falou para nós uma vez? Cara, vocês chamam de projeto complementar. A gente falava esse termo complementar também, né? Ele falou para nós, não lembro, o Roberto, acho que foi. Não falem o termo complementar. São projetos, desvaloriza, são projetos essenciais. E a gente mudou a nossa proposta. Projetos essenciais. Legal. Até hoje, né? Até hoje. 7, 8 anos. Então vamos mudar o título do podcast. BIM em projetos essenciais. Boa. Bom, como que, para começar, antes de falar propriamente
a gente de BIM. Como que começou a TOTVS? Quais foram as motivações, visão, objetivo, né, de vocês ao iniciar assim? Para vocês iniciaram juntos ou não? Não, eu entrei como estagiário. Entrou como Estagiário, 11 anos atrás, logo que o Cristiano fundou a TOTVS. Conta aí então, Cris, como é que foi essa... É isso aí, a gente tem já 11 anos e meio, né? Então 11 anos e meio de estrada. E eu trabalhava numa outra empresa, trabalhava já com projetos essenciais e trabalhava numa empresa que fazia arquitetura, fazia outras coisas e eu trabalhava na parte de instalação. E um dia, numa conversa no carro, meu antigo patrão, né, o antigo proprietário da empresa, comecei a discutir, eu liderava já uma equipe e falei, cara, ó, eu queria levar a equipe para a obra, então assim, eu queria ter uma atividade pelo menos um dia por semana, estar na obra, estar junto, para entender, para a galera entender o que está fazendo. E chega a galera da faculdade e não faz ideia, o que é um tubo, o que é uma aprumada, o que é um desvio, o que está acontecendo na realidade. E naquele dia ele chegou e me falou assim, não, chefe, não, vocês têm que produzir, tem que estar no escritório e tal. E aí, nesse momento ali, cara, foi uma ducha de água fria. Duas, porque ele me tirou a autonomia, né? E porque eu acreditava que a gente precisava, o engenheiro precisa entender o que está fazendo. E é um dos nossos desafios, né? O profissional sai muito cru da faculdade, não tem essa experiência. E aí, em cima dessas duas ideias, né? Uma, compartilhar hoje a decisão da empresa. Então, hoje eu tenho 7 sócios. O Lucas entrou como estagiário, outras pessoas entraram como estagiário, a Miranda também. A maioria dos sócios, né, entrou como estagiário, foi crescendo. Legal. Você começou sozinho? Comecei sozinho. Comecei lá atrás sozinho. E compartilhar, né? Então, ter essa tomada de decisão em conjunto. Então, a gente busca sempre estar tomando a decisão em conjunto. Né? Nem tudo pode ser democrático, porque senão demora muito também, né? Então, decisões, mas as decisões essenciais, cara, joga no grupo, faz uma reunião, toma uma decisão todo mundo junto. Tá? Então, essa é uma dos pilares da TOTVS. E o segundo, que era poder entender, poder saber o que está acontecendo, estar na obra e tudo mais. Então, em cima dessas duas ideias, aí eu, depois dessa conversa, aí, depois de 30 dias, eu pedi para sair da empresa. Fiquei remoendo e tal, falei, não, estou saindo. E aí fundei. Na época nem era TOTVS, era Greencom Engenharia. Por que o nome TOTVS? Eu ia perguntar isso. Então, Greencom Engenharia. Cara, peguei, entrei, saí, abri empresa, né? Cara, tem que criar um nome. E aí fechei um projeto com a Forte Leve, né? A Forte Leve é uma indústria lá da região de Santa Catarina. Na verdade, ela é do Espírito Santo até, só que tem fábrica lá próximo. Cara, preciso faturar, preciso abrir o CNPJ. E aí atrás do nome até que veio a ideia, Greencom Engenharia. E aí passou o tempo, foram 3 anos com Greencom Engenharia, 4 anos. E aí, nada a ver com sustentabilidade. Greencom, a logo era vermelha. Era green. E a logo era vermelha, porque eu não queria passar que era ambiental o negócio. Entendi. Não, ambiental não, nada a ver. Não estava na onda ambiental. Sustentabilidade. E não estava no sangue também, né? Eu sempre falo, cara, a gente tem que vender o que a gente é, não o que a gente... Não adianta se maquiar, né? Exatamente. E aí a gente contratou uma empresa, eles falaram, não, Greencom, velho. Não, tem que ser sustentabilidade e tal, vamos fazer uma empresa de marketing em cima. Eu falei, não, cara, não posso vender o que eu não sou. Tem que vender, cara, eu não respiro todo dia sustentabilidade. Minha esposa é engenheira ambiental, eu tenho discussão com ela sobre reciclagem, sobre o que tem que ser, o que não tem que ser. E aí a gente vai mudar de nome. Aí começamos a estudar várias possibilidades de nome, e a gente encontrou, né? TOTVS é uma forma de organização de moléculas no espaço. É uma formatação lá diferente. E aí a gente gostou do nome, vestiu a camisa TOTVS e estamos aí até hoje. Legal. A gente contratou uma consultoria, né, para ajudar, né, no rebranding, trouxeram algumas outras opções também que a gente não curtiu. TOTVS foi a que a gente mais gostou, né, fez sentido. Já estava no time, então. Eu sou o ponto ali do time, na verdade. Na época eu era estagiário, estava fazendo faculdade na UDESC e eu tinha a agenda muito picada. Então eu saí da TOTVS 3 vezes e voltei 4. Sempre assim, a demanda baixa, a demanda alta, aí eu saí e entrava porque eu não estava conseguindo dar conta dos horários, era muito picado. Sai correndo da faculdade para ir para o trabalho, volto para o trabalho correndo para a faculdade. Então nessa brincadeira aí eu saí e voltei 3 vezes. Depois, quando eu me formei, daí eu voltei e fiquei. Essa é a história. Vocês têm quantas pessoas total, né? Em torno de 70 pessoas. Fazendo elétrica e hidráulica. Vocês fazem ar-condicionado também? Ar-condicionado e prevenção e combate a incêndio.
feita sistema de pressurização. Legal. Até a gente tem um nome engraçado para o nome da Vincom, porque a galera não conseguia falar. Isso foi um dos motivos também pelo qual a gente foi mudar o nome. A gente chegava, a gente chegava nas recepções, na época a gente faz projeto industrial também. A gente chegava na indústria, na recepção, falava o nome da empresa, o pessoal chamava. Tem um pessoal aqui da Gerson Engenharia, da Greencall, e não sei o que. E a gente E aí falou, não, cara, tem que achar um nome que o pessoal consiga pronunciar, é fácil pronunciar. Então. Legal. Também. Vocês fizeram esse rebranding bem no início, então. Tinha quanto tempo a empresa? 4 anos. Tinha 4 anos. A gente tentou fazer um rebranding aqui, a RM foi fundada pelo Raul, né? Raul Maier. Então acho que o nome já está até mais claro, porque é a RM. Aí quando eu me tornei sócio, que aí a nossa história foi um pouco diferente, ele começou sozinho também. Aí eu já atuei, eu já trabalhava no mercado, conheci o Raul, e eu entrei como sócio mesmo, comprando parte da empresa e tal. Aí eu falei, Raul, vamos dar esse nome aí, né, fazer um rebranding. A empresa acho que tinha 2 anos, um pouco antes. Aí eu falei, não, tem vários clientes importantes aqui, como é que o cliente vai entender? A gente tinha 2 clientes, assim, um era o sogro dele, e mais um pessoal aqui de mim. Não, mas tudo bem, vamos lá. Almoço de domingo, meu sogro vai falar. Vai confundir, né? Mas tudo bem, a gente foi lá, manteve o nome, a gente só colocou um mais. Então eu brinco que eu sou o mais aí, eu e agora todo o time, claro, da RM somos o mais aí, né? RM, mas todo o mais, tá bom? Nosso rebranding foi um pouquinho mais simplificado. Mas foi bem tranquilo, tá? Cara, tu dorme em Greencom, acorda Toros e vida que segue muito rápido. A gente fez agora, mudou o hábito aí, né? Eu ia comentar isso. Que eu lembro, a gente trabalha junto, acho que há uns 4 anos, né, desde o primeiro projeto que a RM e todos participaram. E era um outro logo, né, uma identidade visual assim, diferente. Então é legal que vocês tenham esse cuidado também. Não é uma marca toda quadrada, não representava mais aquilo que a gente era. Assim, né? E o pessoal até fala muito isso. A maioria das empresas de engenharia são muito quadradonas. A gente não tem nada a ver com isso. Então a gente buscou fazer alguma coisa que tratasse a realidade e procurou fazer isso um pouco mais de humano. Para a marca nova. Mas essa foi um pouquinho mais difícil de desapegar. A mais antiga a gente falou, putz, que está bastante tempo, né? Faz bastante tempo. Isso é mais você que toca lá na Toros. Cara, a gente toma bastante decisão desse tipo, né, de uma marca, principalmente envolve acaba o retorno do sócio. Legal. Bom, a próxima pergunta que eu vou fazer é quais são os serviços, né? Mas acho que o Matheus fez essa pergunta. Desculpa. Não, mas tá ótimo. Basicamente, projeto elétrico, sanitário, prevenção contra incêndio, aí, gás, SPA, a parte das instalações mecânicas também, então, gestão, pressurização, tudo bem, tá? Eu perguntei porque eu trabalhei antes da RM, eu trabalhei sempre com instalações. Eu nunca tinha trabalhado com estrutura antes da RM, então meus 10, 11 anos de experiência foram 6, 7 na área de instalações. E tem uma separação, né? Às vezes tem empresa que só faz ar-condicionado, tem outras que fazem hidráulica elétrica e tal. Tem muita gente que contrata até assim. Sim. Pô, cara, as instalações, a parte mecânica eu vou fazer com outra empresa. Separado é muito mecânico. Eu já tenho o elétrico aqui de vocês, eu preciso o resto. Né? Então, aí também a gente consegue separar isso. O que a gente mudou um pouquinho, o que a gente fez? Até eu falei da Forte Leve no início, que foi um dos primeiros clientes. A gente foi para edifícios verticais. Então a gente pegou e especializou, a gente tem até hoje uma gama um pouquinho maior, só que a gente só trabalha com vertical. Não trabalhar nada horizontal, indústria, shopping. Indústria não? Não mais. Não mais. Vertical mais interessante. Por quê? É que assim, no início da empresa, a gente começa a abrir empresa, a gente começou a trabalhar só com instalação, no início, e aí começa a ter demanda de cliente. Daqui a pouquinho tu está fazendo. A gente fez igreja, indústria, casa de cachorro. A gente trabalhava com projeto estrutural, a gente trabalhava com projeto arquitetônico também. É tudo. A gente fazia tudo. Licenciamento ambiental. Abraçando. A mulher do Cris que fazia a parte ambiental. Licenciamento ambiental. Ela está na empresa ainda ou não? Não, saiu. Depois que saiu o Green, ela saiu. Na verdade, eu nunca trabalhei efetivamente. Ela fazia serviço terceirizado de licenciamento. E aí, o que aconteceu? A gente estava fazendo de tudo. Eu lembro que o meu telefone não parava, né? Quinta-feira era a quinta-feira negra, de manhã cedo. Cara, era entre 20 e 30 ligações recebidas. Cara, não tinha WhatsApp ainda, né? Não tinha uma loucura. E aí a gente sempre acreditou em fazer o planejamento estratégico. Só que a gente nunca acreditou o suficiente para executar. Sim.
A gente ia lá, começou o planejamento, né? Fazia tudo, e a gente não executava. Chegava um cliente, preciso do arquitetônico. Vamos fazer, vamos lá, é dinheiro e tal. Porque no planejamento estratégico já estava determinado que não ia fazer, é isso? O planejamento estratégico definia, não, vai fazer isso, esse é o foco e tal. Mas aí tem um cliente que fala assim, cara, pô, já estou fazendo isso aqui contigo, faz isso aqui também, eu não preciso contratar outra pessoa, resolve para mim. Tá bom, vai. Vai. E aí, em 2014, foi a primeira vez que a gente fez o planejamento estratégico e acreditou. Né? Então, agora vamos seguir, vamos fazer e tá tudo certo. E aí que mudou a Toros e que aconteceu essa migração só para instalação e para vertical. Claro, foi em fase, né? Você sabe, hoje a gente fecha um projeto, hoje a gente termina às vezes daqui 2, 3 anos. Tem projeto que é rápido, mas tem projeto que acaba patinando, acontecendo um monte de coisa, então teve um período de transição e a gente passou a acreditar aí que era vertical. E hoje vocês fecham geralmente o pacote todo de instalações ou às vezes vocês fecham só elétrica, só hidráulica? Acontece também. Acho que a maior parte dos projetos é o pacote. É difícil fechar só elétrica, hidráulica. Até mais como a gente, como eu falei, o pessoal hoje está buscando especialistas para agricultura, para estrutura e instalações. Sim. Né? Então a gente está entrando muito nessa linha e na parte de instalações a gente estava fechando o pacote mesmo, e ainda mais quando a gente está falando aí de BIM, o pessoal quer que faça tudo em BIM, então já está dentro do mesmo escritório todas as. Até para compatibilizar entre si, né, as próprias disciplinas, é muito mais fácil, você reduz muito essa complicação do escritório. Eu acho que isso até teve uma migração, tá? Se eu olho para o mercado há 4, 5 anos atrás, ele era muito mais especializado. A gente chegava lá, tinha um de hidráulica, um de segurança contra incêndio, um do elétrico. E hoje está englobando um pouquinho mais. Não sei se mudou também o perfil de cliente que a gente está, mas eu sinto que o mercado está querendo se incomodar menos. Dizem que era assim, né? Cada um era mais especializado na disciplina, mas cada um fazia o seu. E aí estava um monte de problema de comunicação, então encontrava um monte de problema de compatibilização, porque cada um fez o seu, não conversou com o cara. Mas faz sentido ser dessa forma, eu acho, que o Cristo comentou, assim, de uma empresa fazer todas as instalações. Porque, querendo ou não, em termos de volume de compatibilização, é o que mais tem, instalações. Em termos de volume, muito mais do que estrutura e arquitetura. Você tem uma pessoa só fazendo isso, você tende a diminuir os problemas. O número de elementos é muito. Exatamente. Por exemplo, tem uma laje lá, deve ter 30 vigas na laje. Eu tenho... Não, teria um pouco menos. Então eu tenho um número de elementos lá, muito menor de estrutura. De instalação é um absurdo. Né? Exatamente. Tem um banheiro, tem 30 elementos sanitários. Sim. Nesse certo projeto de alvenaria, eu vou te falar que a brincadeira muda, viu? Conta os blocos lá. Vocês atuam também em projeto de alvenaria estrutural também? Tem, né? Sim, tem alguns que a gente faz. Né? E, bom, então 100% BIM. Hoje todos os projetos de vocês, a metodologia, né? Acho que nem sempre o cliente está trabalhando em BIM, mas o método de vocês sempre vai ser em BIM, se o cliente quiser sempre vai ter modelo, né? 100% Revit hoje. Então, assim, a gente trabalha 100% no Revit. BIM, né, já a metodologia toda ela, nem todo, que demanda que todas as equipes trabalhem dentro de uma metodologia, dentro de um sequenciamento e tudo mais. Então hoje a gente trabalha 100% Revit. E por que vocês fizeram vocês optaram por fazer essa mudança? Sem ter a demanda do cliente, assim? O que aconteceu? Em 2014, apareceu um prédio lá para a gente fazer. O prédio estava um pouquinho em cima da hora, tal, o cliente já tinha contratado o primeiro fornecedor, não conseguiu atender, nos trouxeram o desafio. Prédio relativamente grande, 20, 30 mil metros quadrados, em torno disso. Uma torre. Ela tem 2 núcleos, mas ela é colada, então se torna uma torre. Terreno grande também, E aí qual foi o nosso desafio? A gente estava com a tubulação de drenagem, chegava no centro do edifício, a gente não conseguia saber se ia dar nível para chegar na drenagem da prefeitura, na drenagem da rua. E aí a gente chegou, cara, faz corte, faz detalhamento, tenta entender. E aí na época a gente tinha a gente conhecia um pouquinho do SketchUp por causa da arquitetura. Cara, tentamos modelar a tubulação do SketchUp e não deu. E aí que a gente conheceu o Revit. Aí, cara, tem o Revit, vamos ver como é que funciona. E por causa do Revit, a gente conseguiu modelar a tubulação no Revit. E
por causa desse prédio a gente conheceu, daí a gente modelou toda a parte de drenagem e esgoto. E aí a gente conheceu o Revit. Não foi BIM, né? Sim, 2014, isso. 2014. Até uma coisa que eu falo pro pessoal, eles perguntam, vocês trabalham comigo há quanto tempo normalmente? Eu falo, construtora, quer saber, né, quanto tempo a gente tem de experiência. E é isso aí, de Revit desde 2014, que a gente começou a trabalhar. E aí foi entendendo o software, trouxemos outras disciplinas aí, trouxemos elétrica, climatização, tudo para cá. Mas e aos poucos entendendo o que é BIM, entendendo o processo todo por trás, ajustando a cultura da empresa. E aí, como vocês também, a gente também, agora até é motivo pelo qual a gente não trabalha mais hoje com. Não que a gente não trabalha mais, a gente usa algumas coisinhas ainda, mas simplificadas, né? No projeto em si, não faz mais no AutoCAD. Por quê? É mais trabalhoso? Sim, é mais trabalho. Agora a gente tem uma série de automações, a gente precisa também, assim como você pesquisa e desenvolvimento, desenvolver o time de programação, desenvolver plugin, a gente consegue automatizar uma porrada de coisa, de atividade braçal, traz muita produtividade. O Revit por si só já traz produtividade para a parte de instalações. A gente não sente isso se a gente não tiver programação. Como a gente utilizava o TQS, a gente já tinha um software um pouco mais automatizado. Mas para instalações, o Revit por si só já traz algumas vantagens. Né? Talvez não de produtividade, vocês podem dizer melhor, mas, por exemplo, inclinação, compatibilização, você já tem naturalmente pelo próprio software algumas vantagens. Né? Mesmo se você não programasse nada, você já tinha alguns ganhos. Para nós, não. Se a gente não começasse programando, a gente ia sair atrás do que a gente fazia antes. Se não tivesse automação, sabe? Vocês falaram uma coisa interessante que é. A gente começou com o Revit, feliz com o Revit em 2014. O BIM, não necessariamente, né? Um pouco depois. Que é isso. Acho que é importante a gente reforçar aqui que nem tudo que é Revit é BIM, né, Matheus? A gente fala bastante isso. Nem todo modelo que é 3D é BIM. Como é difícil explicar isso, né? Meu Deus do céu. Então tem muita gente no mercado, a gente vive isso na estrutura e vocês talvez vivam isso nas instalações também. Muita gente no mercado que fala que pode atender o cliente em BIM, construtoras, incorporadoras falando que estão trabalhando em BIM. Quando você vai ver o modelo estrutural que eles têm lá, não é BIM. Cara, eles só tem um modelo 3D e eles acham que é. Por si só não é. É importante a gente reforçar isso aqui, porque a gente trazer também para essa discussão a importância de você buscar, no caso, as construtoras e incorporadoras, buscarem players, né, empresas que de fato façam BIM, não que falam, que tem um modelo, né? Instalações acho que é por aí também, né? Também tem isso, né? É demais. A gente fala, mudou o software, mas mudou a forma de fazer, né? Mudou a metodologia. Então, no começo foi isso, depois a gente buscou se especializar, criar processo, a gente buscou certificação da ISO 9001 para validar todos os processos também, de preocupação de qualidade, e mostrar de fato que a gente tem isso dentro da empresa, essa preocupação com o processo que a gente vai ter que seguir para entregar um projeto em BIM. Legal. Mas eu acho que o mais importante do BIM é começar o porquê, né? Porquê BIM. Eu acho que tem que pegar uma dor da consultora, a consultora tem que entender qual a dor ela quer tratar. E aí tem que ver se é o BIM que vai resolver. Porque às vezes não é BIM, às vezes não é o software que resolve os problemas, né? Às vezes é uma pessoa ler só o negócio e fazer acontecer. Então, o BIM é uma ferramenta sensacional, foi falado do 3D, entender o projeto, que foi o nosso objetivo, que a gente começou com o Revit lá atrás, é o primeiro benefício do BIM. Cara, que é sensacional. Hoje, cara, tu passava um monte de linha, de doação, tu entender se aquele tubo ia furar a viga ou não ia furar. É muito mais difícil. É muito mais complexo. Então hoje tu sabe quase o nível exato que vai furar. Então se tu tá furando a base da viga, tu tem duas escolhas. Tu pode baixar o tubo, às vezes não dá, ou tu aumenta a viga para furar na linha neutra, ou tu reduz a viga. Então tu tem essa escolha. Quando a gente estava no 2D, no CAD, nas compatibilizações antigas, você escolhe na obra dele, muitas vezes, né? Muitas vezes na obra. Então traz essa precisão e traz essa visualização. E também ajuda o leigo, né? O cara que não tem tanta experiência a enxergar, pô, a esquadria está chegando naquele ponto, aqui eu tenho um problema, eu tenho uma tubulação que vai estar atrapalhando o gesso. Então traz a visualização, traz essa facilidade. Esse é o primeiro ponto, né? E aí, acho que o segundo ponto é centralizar, né? Ter um modelo virtual da obra e tu conseguir ver um modelo virtual com tudo lá. Construção virtual. E ter as informações, né? Ali, isso que é a grande diferença também. Que é o que a gente bate na tecla. Qual que é a diferença de um cara que só entrega o modelo e do cara que faz o projeto em BIM? É você ter as informações do modelo. É diferente, totalmente diferente.
Aí que é o segredo, porque as pessoas acham que BIM é só modelo, né? O I do BIM é muito importante. Ele é a essência do BIM, né? Tipo, você precisa ter um modelo para ter informação, mas se você tiver um modelo sem informação, não é BIM, é só modelo 3D. Aí o SketchUp seria BIM, entendeu? E hoje a gente não faz modelagem. O pessoal entra muito em contato, às vezes, Cara, quer entrar no eu ia BIM, perguntar quer fazer isso. modelagem. Já tem um projeto que vocês modelam? Não, a gente fez isso no começo, para buscar mostrar, né? O BIM pode ter isso aqui em 3D, melhora a visualização, a qualidade, a compatibilização fica mais fácil e tal. Só que entrava nesse problema, né? Dualidade de informação. Eu acho que isso aí até é válido, tipo, você fazer para mostrar as vantagens, eu acho que isso beleza. Mas existe hoje uma demanda muito grande ainda no mercado pela imaturidade, de tipo, eu quero contratar um projetista e eu quero contratar outra pessoa só para modelar. Isso não é BIM, cara, isso é anti-BIM, você está indo já na contramão. Você está entregando um modelo que não tem ligação nenhuma com o projeto, vai estar diferente, não vai ter informação, vai estar incompatibilizado. Cara, vai estar... A chance também de ter uma diferença entre o que foi Vai projetado ter. e o modelo é muito grande. Muito grande. Ou seja, você não tem, acaba não extraindo benefício do tecnologia. Não, vai estar diferente, porque assim, quando tu está modelando 3D, tu está enxergando coisas que não foi possível no 2D. Então, automaticamente o projeto vai evoluir. Exato. Sim. E aí, quando chega na obra, qual projeto é assim? O modelado, o outro. Ou começa a ter aquele conflito. Não, cara, eu segue meu projeto está correto, e começa a ter conflito de informação. E muitas vezes isso chega numa fase do projeto que não dá tempo. Sim. O projeto executivo sempre vem ali próximo Aí até o da cara obra. modelar, já perdeu o time. Só um adendo. A gente falou muito de informação. Cara, hoje acho que a maior dor que eu vejo é por que tu está fazendo BIM? Por que tu quer? Porque informação no modelo custa caro. É o que mais dá trabalho. Dá trabalho para a gente colocar um parâmetro lá, dá para colocar a informação. Existe um trabalho muito grande. Se tu não sabe o porquê a construtora quer o BIM, tu não vai colocar a informação correta. Ou tu vai gastar muita energia para botar muita coisa que não vai ser usada. Sim. Eu acho que hoje a eficiência do BIM está em entender qual é o nível que a construtora está e qual é o objetivo dela Quais os usos. Com certeza. para que ela vai usar. A gente faz no procedimento que a gente padronizou, né? Sempre no início dos projetos, a gente manda o nosso BEP, que a gente chama de pré-BEP, e o cliente manda o BEP dele para a gente. Ainda não é um BEP do projeto, é um BEP padrão RM, padrão TORS, padrão construtora. E aí a gente faz esse alinhamento. Uma das coisas que a gente tem lá é isso, usos do BIM. Porque isso define o quanto de trabalho eu vou ter. Muda completamente eu ter um uso de, vou fazer um orçamento através do modelo ou só vou compatibilizar. É outra história para o projetista. Você pode falar, dá muito mais trabalho ou muito menos, trabalhos diferentes, então tem que ter esse alinhamento. Tinha uma coisa que eu queria perguntar, que vocês falaram, eu lembrei disso. O BIM trouxe a obrigação de um amadurecimento dos profissionais. Né? Tipo assim, a gente teve que subir um pouco o nível da régua, né? Antigamente a gente tinha, quando eu comecei, tinha muitos desenhistas, por exemplo. Cadista, né? Cadista, exato. Cara, hoje em dia, como é que você vai ter um desenhista em BIM? Não tem como. Porque, no mínimo, o cara tem que ter uma noção espacial de compatibilização. Ele não pode só traçar um tubo, que ele não está desenhando, ele está modelando, ele tem que ter alguma noção. Como é que vocês trataram isso na parte de instalações? Porque a gente não tem isso, né? A gente não tem projetista, A gente nunca teve. Nunca teve. A estrutura é diferente. A gente já tem estagiário, engenheiro. Pra gente, né? Pra nós, né? Tem muitos escritórios que ainda tem nosso desenhista. Como é que é isso pra vocês? Vocês tiveram que eliminar essa função e, sei lá, vocês trabalham com modelador ou vocês têm sempre já um engenheiro que modela? Como é que é essa questão? Então assim, a gente também nunca trabalhou com desenhista, né? Bom, bem no início a gente até teve um técnico de edificações que trabalhou conosco, bem no início, ainda quando a gente fazia um monte de coisa, não fazia muito. Hoje nós temos buscado qualificar os profissionais que estão trabalhando. Então, a gente estava contratando muito estagiário, muito cara recém-formado, isso há 2, 3 anos atrás. Esse ano a gente não contratou estagiários, acho que contratamos um estagiário e estamos buscando sempre alguém que já está no mercado ou pelo menos já trabalhou em obra, já tem uma experiência dentro da construtora para vir para trabalhar conosco. Então, a gente está tentando eliminar esse cara imaturo. Por quê? 100% das pessoas vão trabalhar no modelo, né? Então, claro, a parte de detalhamento. Às vezes a gente pensa, não, detalhamento o cara não precisa ter uma experiência. Só que detalhamento é o ponto de contato da obra com o nosso projeto. Então, se ele não entende como o cara vai executar, como o cara vai colar o tubo, O produto final é inútil. o cara não vai conseguir usar.
Então a gente tem trabalhado bastante capacitação. A gente tem um trabalho que é o 20 minutos de melhoria, que a gente tem toda semana, é um treinamento que a gente tem toda semana com toda a equipe, tá? Sempre uma tecnologia nova, o que está acontecendo, ou a gente traz o pessoal da obra para vir, tá se comunicando conosco. A gente tem a parte de treinamento, tem muito vídeo, muito curso gravado no Interrogatórios. Ele está rolando agora, né? Semana choque de carreira. Inclusive agora a gente tá com uma dor muito grande que é profissional da área elétrica. Nada difícil. Pela construção civil, cara, tá bem complicado. Assim, trabalhar com projeto. Eu acho que, na geral, né, não é só a área de vocês, a gente também tem dificuldades, as construtoras, está faltando. E a gente está lançando um curso para, cara, qual é o nosso principal objetivo? Formar gente para nós. Legal. Então a gente quer formar pessoas, treinar pessoas para vir trabalhar conosco, que a gente está com dificuldade. Hoje eu tenho tranquilamente 6 ou 7 vagas para engenheiros eletricistas. Olha aí que legal. Engenheiro eletricista está ouvindo a gente aqui, ó, só mandar o currículo. Número grande de vagas, hein? E a ideia até foi isso aí, a gente inverteu. Antes a gente estava nesse processo, vamos contratar para capacitar, né? Daqui a um tempo o cara arrumar o cara para ele conseguir estar desempenhando. Então, a gente fez o processo inverso agora. Vai capacitar no mercado para ver, de fato, pegar quem se destacou nesse processo aí, nesse período de capacitação e fazer uma proposta para o cara fora, vir trabalhar com a gente. Entendi. A gente contratou vários alunos nossos, né? Já, a gente também teve esse movimento, também foi difícil para a gente encontrar, principalmente dentro do conceito BIM. Porque a gente, é muito difícil. A gente consegue achar o pessoal que não entende BIM, mas não entende nada de estrutura. A gente acha. A gente acha também o cara que é muito bom de estrutura, não que seja fácil achar, mas a gente acha. Pelo menos acha. Acha o cara que seja bom de estrutura, mas não sabe nada de BIM. Porque os dois é raro. E, então, principalmente, esse perfil é muito difícil. Mas, no geral, assim, é difícil a gente achar os profissionais. A gente viveu agora em 2021 o recorde, o ano de maior número de lançamentos imobiliários da história do Brasil. 22, o segundo maior ano de lançamentos. Mas, assim, um salto absurdo, se comparado com 2019, né? Um salto absurdo. Ou seja, é evidente que vai faltar mão de obra. Vai faltar para vocês, vai faltar para projetos, vai faltar para obra. Então, é difícil achar. E aí, por causa disso, a gente também criou a RM Academy, né? Então, a gente já contratou alguns alunos, fizeram o curso do Matheus de Revit, para estruturas, na verdade, como é que chama esse curso lá? Revit Pro Mais. Revit Pro Mais, né? Fizeram o Revit Pro Mais, e o pessoal fez o curso de TQS, com o Marcão, a gente contrata. E os estagiários que a gente contrata, olha que legal também, os caras ganham o curso, né? Vamos dizer assim. O estagiário ele entra, e as primeiras semanas ali, ele passa o dia fazendo curso. Não só os estagiários, né? Que os engenheiros geralmente a gente já sabe, mas se, por exemplo, o cara entrou para a equipe de detalhamento, não necessariamente ele sabe trabalhar com BIM. Ele pode fazer o meu curso também, tá? Todos estão disponíveis. A gente usa muito como ferramenta de treinamento interno também. Então, acho que a gente também foi nesse movimento de compartilhamento de educação, né? Capacitação da equipe. Também trouxemos gente sênior, gente experiente. Eu acho que até outro dia estava no podcast com a CEO do Nubank, que ela falou, não sei se vocês assistiram, não lembro onde foi, que ela falou também que o Nubank começou a contratar o pessoal mais de mercado, assim como vocês comentaram agora, e ela achou que deveria ter feito isso antes. Foi um movimento bom, trazer o pessoal às vezes não estava sei lá, um cara no mercado, mas com mais experiência assim, foi bom, sabe? Então a gente também fez isso e a gente mescla, né? Como qualquer time de sucesso, a gente mescla o pessoal de experiência com o pessoal de menos experiência, mais alto potencial, né? E acho que a gente se compartilha muito o conhecimento de ambos. Às vezes o pessoal está mais novo também, às vezes não tem muita experiência, mas tem muito conhecimento novo. Isso veio de tecnologia. A gente compartilha. A gente criou também os treinamentos semanais, onde muitos deles são focados no BIM, no Revit, para também compartilhar a experiência do Matheus, todo mundo do time aqui, para que todo mundo possa trabalhar bem em BIM. Acho que é isso, esse é o movimento mesmo. Capacitação. E, Fernando, isso que tu falou, tu observou que o pessoal tem engenheiro calculista aí que já manja muito software, mas tem pouca experiência. E tem o mesmo para a parte das relações com as construtoras, cara. Tem construtora que contrata o cara que é especialista no software, no Revit, manja pra caramba de Revit, mas não tem experiência em projeto, em obra, em projeto, enfim. E aí contrata um cara que é mais cabeça branca, né, cabelo branco, para
fazer a consultoria em cima do projeto e ter que contratar 2 profissionais para fazer um projeto. E em BIM a gente tem um terceiro problema ainda, né? Que é o profissional que sabe a ferramenta, mas não sabe o conceito. Então a gente tem que saber a ferramenta, ou o Revit ou outra, né? O conceito e a parte técnica. Então o mercado está cada vez mais exigente. E quanto mais bem evoluir, mais exigente o mercado vai ser. Abre mais oportunidades para quem tem conhecimento, mas é mais difícil achar quem tem. Muito difícil, e eu vivo, atuo mais ou menos parecido com o Lucas, né? Mais responsável pela parte comercial também, pela nossa vez do cliente. E muitas construtoras, a gente vai até entrar no próximo assunto aqui, que é o uso do BIM pelas construtoras, né? Muitas construtoras, quase todas, querem fazer o BIM. E o BIM? Não, legal, queremos. Estão fazendo? Não, mas queremos. Tá. Então, assim, acho que a gente é a maioria que quer fazer. Mas a dificuldade que eles têm é de encontrar também os profissionais, a capacitação interna. Mas outra coisa, não adianta ser BIM, que é o que o Lucas comentou, e a solução não ser boa. Os dois, cara. Porque, olhando para nós aqui, estrutura. Você vai lá e contrata uma empresa que faz estrutura em BIM, são poucas, mas vai lá e contrata uma, só que o cara te dá uma solução com um consumo de aço concreto altíssimo. Que é o principal. Resolveu sua vida? Não resolveu. Piorou. Na verdade, piorou. Piorou, exatamente. Piorou. Então, a solução, ela é importante. Ainda é a mais importante. A parte técnica, a solução de instalação que vocês vão dar, que vai gerar economia. Agora, você conseguir fornecer essa solução em BIM, aí que está a grande sacada. Então, não adianta ser BIM somente. A solução ainda é o principal, né? Você concorda com essa ideia ou não? Eu acho que o BIM não é o BIM pelo BIM, né? Tem que ter o porquê usando. É o meio, né? A ferramenta, BIM. É o meio. Exato. Você não está vendo BIM, você está vendo projeto, você está oferecendo projeto, uma solução em BIM. O mercado está se perdendo um pouco nisso, às vezes, eu acho. Cara, a gente fez um movimento, a gente está fazendo um movimento até contrário agora, porque assim, agora a gente está nessa onda que o BIM está em alta, está todo mundo falando BIM, e agora, como a gente está todo mundo indo para esse caminho, que a gente estava antes, né, então, a gente começou a fazer o contrário, agora a gente está matando, cara, BIM não resolve. BIM não resolve, cara, BIM não vai resolver. Porque os grandes problemas, as grandes questões, não é o BIM que vai resolver. Se tu não achar alguém que entende do negócio por trás, tu vai ter problema. Exatamente. Nós crescemos sendo espiado BIM. O pessoal nos contratou muito no começo e até ainda hoje, né? Eles são espiados BIM. Lá em Santa Catarina, mais na região sul, é isso. E aí agora, como tem muita empresa que está trabalhando com Revit, a gente bate nessa tecla. Né? De BIM não resolve. Sim, legal. O meio não pode ser confundido com o fim. Eu estou sentindo muito isso, porque a gente participa de vários grupos de trabalho, discussão, assim, eu participo da norma e tal, e ali tem muitos idealizadores do BIM, mas, cara, às vezes eu não falo assim, porque às vezes é complicado, mas assim, volta para a realidade e vê o BIM, no que ele vai contribuir na prática. A gente trabalha com construção civil, né? O projeto, por si só, já é um meio para o fim. Ele não é o fim, ele é o meio para a construção ser feita, né? E a gente está falando do BIM, que é um meio para o fim, né? Então, pô, calma. Volta, vê onde você vai usar, onde está o benefício. E olha que, tipo, fiz minha carreira em cima disso, então eu tô jogando contra o meu próprio time, mas é a verdade, né? É a verdade. Às vezes, entender o que resolve, né? Pegar um adesivo de uma estaca lá, uma fundação. Às vezes o cara precisa na hora, pegar um papel em A4, desenhar o que o cara vai fazer na obra, bater uma foto e mandar para ele, não resolveu, não precisa vir. Então a ferramenta, a inovação às vezes é isso, né? Inovação é tu conseguir pegar a melhor ferramenta disponível, que não é a Revit, não é o BIM, necessariamente, às vezes é o papel. Tem que ter esse equilíbrio, saber usar o conceito em prol do processo, né, para melhorar o processo, melhorar a qualidade, mas sem focar nele, se focando no ponto final, né, que é entregar a melhor qualidade de trabalho, para executar a melhor obra, mais econômica, e no cliente final. A gente precisa resolver a dor do cliente. Exato. O que o Cristiano falou. Tem que resolver as dores do cliente. E se inventar amanhã um conceito melhor do que o BIM, a gente muda a forma como a gente faz, não tem problema nenhum. Exatamente. Às vezes a gente resolve uma dor, mas cria outra, não pode também. Eu até tinha comentado, né, o pessoal tinha até dificuldade para achar empresas que trabalhem bem com BIM. Né? E, de fato, a gente tem uma pesquisa que roda na cenário construtivo brasileiro, e acho que até
Das construtoras que responderam que trabalham com BIM, a grande maioria falou que uma das maiores dificuldades de trabalhar com BIM era encontrar profissionais que tinham experiência e entendiam na metodologia. A maior, assim, entre os problemas cara, mudança de cultura, capacitação dos colaboradores, toda aquela coisa, a maior relatada foi essa aí. Não é à toa que o Matheus cresceu aqui na empresa, né? É isso. E, bom, gente, falando das construtoras, como é que vocês enxergam? Quais são as barreiras? A gente está meio que já entrando nesse assunto. Quais as barreiras hoje, de uma bem clara que você acabou de falar, que é de achar os profissionais, mas que outras barreiras a gente tem para o mercado ou para as consultoras, principalmente implementarem BIM, começarem a trabalhar com mais desses conceitos? O primeiro passo que o pessoal não tem claro, é isso que eu escuto algumas vezes aqui, o pessoal não tem claro por que eles querem trabalhar com BIM. Só querem fazer porque está na moda. Está na moda, então falando centralizar, não vou ficar para trás, a gente quer. E aí tem gente que até falando, até se a gente pergunta também, por que você começou a trabalhar com BIM? 70%, que foi a maioria, falou de compatibilização. Que a gente quer compatibilizar. Aí depois vem a parte de quantitativo, a gente quer fazer a extração de quantitativo. Melhorar detalhamento. Esses três foram os principais. Assim. Lá embaixo, muito para trás, o pessoal vinha para falar de a gente quer pensar melhor no planejamento, a gente quer ter um orçamento mais preciso da obra, que parte do modelo, já que a gente está construindo inicialmente na etapa de projeto. Então o pessoal acaba não está pensando ainda nisso, né, com esse objetivo. Falta um porquê, falta pensar mesmo onde eu quero chegar com isso. A primeira etapa de uma implantação tem que ser essa. A gente fez isso aqui. Quando eu cheguei aqui, eu passei quase 6 meses assim, sem produzir nada de template, família, não, calma. A gente O que a gente não tinha? O que a gente quer fazer? Onde está o problema? O que a gente vai ter de vantagem usando BIM? Quais processos a gente vai melhorar? Tal. Aí entendemos, aí a gente começou. O consultor tem que saber aonde eu vou ter ganho aqui. Quais processos eu vou mudar? O que eu quero fazer com isso? Não. Principalmente até para eles entenderem, a pessoa entender, cara, que eu quero chegar lá, mas tu não vai necessariamente chegar lá nesse primeiro empreendimento. Não, agora nesse aqui eu já vou fazer um orçamento 5D, 4D, tudo, né? Vou fazer simulação, vai ter você quantitativo. Não necessariamente, a gente vai dar baby steps, né? Vamos um passo por passo também, querendo ou não, processo, a gente vai implementando. No empreendimento a gente faz a compatibilização, bota todos os projetos em BIM e faz a compatibilização, cara. Depois vamos focar na parte de quantitativo, extração, e aí planejamento, enfim. Acho que esse até é o melhor caminho, né? Claro. E aos poucos. É o único caminho, na verdade, porque para você chegar no 4D você tem que ter o 3. Né? Você não vai ter um quantitativo preciso se não tiver uma modelagem correta, você não vai ter um cronograma se não tiver uma modelagem. Então, é necessário, na verdade. Tem que entender também que o processo do projeto antecipa muito a tomada de decisão. Sim. Então o cliente está acostumado a tomar decisão junto lá com o instalador. Qual o tipo de tubulação que eu vou usar, quais são os sistemas que eu vou usar, lá próximo da obra, lá na hora da compra. Quando a gente fala de BIM, tem que antecipar a tomada de decisão. E muitas vezes o cliente quer saber quanto vai custar a obra, só que não quer tomar decisão agora. Isso ainda é uma dor. A simulação para a instalação ainda hoje é irreal. Tá? Eu não tenho um botão lá para clicar e falar assim, muda todo o material e eu vou simular quanto vai custar PPR ou CPVC. Né? Vou pegar e passar toda a tubulação aqui para semente, eu quero ver quanto vai custar. Eu vou botar planta e toda a tubulação ali passa nos banheiros para ter um conforto melhor nos apartamentos, quanto vai custar. Isso leva a isso. O projeto é muito manual. Então eu tenho que pegar elemento por elemento, traçar. Claro, a gente tem plugins, tem uma série de ferramentas que nos ajudam a ganhar produtividade. Mas a simulação ainda nesse cenário, pro BIM, é irreal. Vocês ainda precisam fazer 2 trabalhos. Tem que fazer 2 projetos. Tem que fazer 2 modelagens completas para saber. E aí o cliente sente isso, né? Então essa é uma dor. Então, cara, mudar a cultura do cliente que tomava a decisão lá na hora da obra para trazer antes, acho que essa é uma dor muito, muito grande. Eu acho que tem uma segunda dor, tá? Que hoje a gente vê quem está implantando BIM nas construtoras são os jovens. Já é difícil achar gente. Jovem, hoje, ele tem uma fidelidade muito menor com a construtora, com a empresa. Então, tu vê, o cara começa, entra e implanta lá, 6 meses depois ele está em outra construtora, depois está em outra. Então, a rotatividade dessas pessoas nas construtoras também traz essa dificuldade.
Às vezes o cara sabe lá, nem sabe o porquê quer. Ele tem que convencer o diretor a responder aquilo antes, não consegue. Então, eu vejo duas coisas. Mudar a cultura, trazer decisão para antes e gente. Eu acho que cultura é o principal desafio, não sei se você concorda. Trazer é difícil, né? O cara sempre fez assim. Cara, vamos lá. Ele sempre fez assim, ele tá ganhando dinheiro. Quem tá errado? Quem tá errado? É aquele negócio, né? Claro, o mercado vai se tornando mais competitivo, vai diminuindo Vai mais. te obrigando a... Vai te obrigar a fazer isso. Só que assim, ó, hoje, qual que é o desafio da construção civil hoje? O maior desafio hoje não é incorporar, não é achar terreno, não é achar dinheiro, não é vender. Fechar o custo. Né? Hoje o maior desafio é botar em pé pelo preço que tu tem. Então, hoje o desafio não está em vender, não tá, cara, tá em achar gente para construir, para fazer o prédio. Então, se o cara fala assim, não, mas com esse material eu não trabalho, o cara muda de decisão e vai ter que mudar de decisão em cima da hora. Acabou. Por quê? O desafio está no canteiro de obras. Tá no setor de compras. Ó, acabamos de ter mais uma semana aí com um monte de coisa fechada. Cara, teve oscilação de preço de novo. Teve lugar que alumínio não tinha mais alumínio, de uma hora para outra. E não conseguiu completar, ferrou com o cronograma no final do ano. Uma semaninha parado. Então nós estamos num cenário muito estranho, muito difícil, com uma demanda gigantesca, recorde de lançamento de obras, que o Fernando trouxe por 2 anos consecutivos, né? E não tem gente para fazer. E inflação lá em cima. Então, eu acho que o desafio está no canteiro de obras, não no projeto, não no lançamento. Muito bom. E vocês atuam mais em Santa Catarina, Sul, né? Principalmente, né? A gente estava falando esses dias, né? Baixou agora um pouquinho para 50% aí dos projetos que a gente atua nessa área. Assim. Hoje a gente está atuando em 10 estados. 10 estados. Mas a maior parte assim, fica na região, concentrada na região sul, principalmente no litoral. Legal. A gente está numa estrada, a gente está na via contrária, né? Porque a gente é de São Paulo, vocês são de Santa Catarina, então é evidente que vocês cresceram mais o seu mercado lá, a gente cresceu aqui. E agora a gente está expandindo para Santa Catarina, vocês estão expandindo para São Paulo. Então a gente está mais ou menos nessa fluxo. E por isso que a gente está se encontrando mais também, em mais clientes. Mas vocês, dentro dos estados, 10 estados que vocês trabalham, vocês conseguem enxergar a diferença de maturidade BIM no mercado, assim? Porque o Brasil é muito grande, né, cara? O Brasil muda muito o jeito que você constrói, até olhando para a estrutura. Aqui, em São Paulo, é diferente do Sul, é diferente do Nordeste. Completamente. Não só por questão de construção, mas também de perfil do comprador, né? Do cliente final. Tem cliente final que quer churrasqueira na varanda, tem cliente que não quer churrasqueira na varanda. O padrão é outro, a solução técnica muda, tudo isso. Dentro do BIM, vocês acham também que existe uma diferença de maturidade assim nos estados? Cara, eu acho que muda bastante a questão de processo. Não necessariamente em BIM, porque assim, vai pegar, por exemplo, Itapema, o cara ele já está olhando aquele terreno, ele já está pensando que ele precisa vender. A ideia dele é viabilizar o quanto antes para botar para vender. Então a gente tem que correr lá com um projeto legal para poder tirar os licenciamentos para incorporar e botar para venda. E o pessoal aproveitar a temporada. Então, no final do ano sempre é uma loucura, né? Sério. Para fazer esse movimento da parte legal. E em outros locais, por exemplo, em São Paulo, é muito mais. O cara planeja o projeto 1 ano antes de começar a fazer o lançamento. Eu acho que tem uma diferença, uma característica. O litoral catarinense, as obras são muito pulverizadas. Então a gente tem, Itapema tem mais de 200 construtoras. Cara, a cidade é 300 e poucas construtoras. Então assim, as obras estão muito pulverizadas. E aí a gente vem para centros maiores, vem para São Paulo, vem para Curitiba, tu vê que as construtoras também pulverizadas, mas tem construtoras maiores, tem construtoras de 30, 40 anos, 20 anos. Então, o nível de maturidade, não do BIM, de engenharia é muito maior hoje em Curitiba, em São Paulo, por causa do know-how das construtoras. Curitiba acho que é um polo legal, mas Curitiba, porque em BIM eles são muito... E aí, a engenharia é muito mais desenvolvida. Hoje,
Santa Catarina, eu acho que é um polo sedento por tecnologia, né? Então, onde é que a gente vai? A Ilha do Silício, né? A Ilha do Silício. Nós estávamos na CTE ontem e o pessoal, não, lá Florianópolis é a Ilha do Silício. Então, Santa Catarina é um mercado comprador de tecnologia, é um mercado que está muito empolgado e traz isso. Então, eu acho que Santa Catarina está à frente, um pouquinho à frente do BIM, porém, hoje a engenharia de São Paulo, de Curitiba, está à frente por causa do nível de maturidade das construtoras. Legal sua análise. Legal. Eu concordo plenamente, é o que a gente sente também, principalmente na parte de BIM. Mesmo a engenharia sendo mais desenvolvida, talvez, aqui para São Paulo, o nível de desenvolvimento do BIM é muito maior no Sul. Os caras são embaçados, né? Já trabalhei muito com Então, por isso que demora para o pessoal mudar para o BIM aqui, porque está tão consolidado. Exatamente, a resistência é maior. O Cristiano falou, né? Trabalha-se há 30 anos, uma das grandes construtoras, trabalha-se há 30 anos, deu certo até hoje. Então é difícil mudar. Cara, quando a gente vai para o centro-oeste do Brasil, ali Brasília, Goiás, então a gente vai fechando obra ali, é mais resistência ainda. Não sei se o nível de engenharia é maior, talvez por isso a resistência é maior, não sei dizer, mas que existe uma resistência ainda maior, porque eles são mais tradicionais na forma de fazer, homem especificamente. Uma resistência muito grande. Principalmente tem até, aí vai também por padrão de moradia. Se a gente for pegar aqui para o nível habitacional, padrão Casa Verde e Amarela, o cara tem um padrão de qualidade muito alto, às vezes até, ele é muita repetição daquilo, então ele já tem isso muito bem definido. Às vezes até não estava viabilizando mudar isso para o BIM, mudar a cultura. Às vezes não vale a pena pro cara. Não vale a pena, né? Que acho que o Lucas até falou padrão de qualidade, a qualidade da engenharia, porque é muito repetido. Né? Repetido, sempre igual, sempre igual, sempre igual. Então ele tem que afinar porque ele tem que ter um custo baixo, ele tem que espremer o custo para caber lá na faixa de valor. Na região de vocês têm menos esse tipo de demanda, eu imagino. Tem uma variação maior de projetos, assim, né? A gente já tem também, assim, mas no nosso portfólio é muito mais hoje a parte média e alto padrão. Assim. E ele acaba fazendo mais sentido você ter uma implantação de uma construtora como essa do que numa que faz tanta replicação. O cara vai ter um projeto pronto ali. Cara, o modelo BIM é a obra anterior, que é outra igual. Não tem. Não é uma MRV. MRV, estava falando com o diretor da MRV, eles fizeram duas obras. Uma eles fizeram no tradicional e outra no parede de concreto. Quanto custou essa, quanto custou aquela? Duas obras iguais. E aí tu tem. Então eles pegaram, eles executaram, não modelaram. E vai embora. Aí tomaram a decisão e vai lá. Daí acho que até que quando começaram a implantar bastante parede de concreto. Em vez de fazer a construção virtual, os caras fizeram a construção real, né? Real, faz o teste na prática e replica. Mas a gente tem alguns clientes que a gente até fez esse formato assim. A gente faz o projeto da torre padrão, né? E aí essa torre padrão é replicada N vezes, e a gente só vai depois ter que ajustar a implantação. Que é algo que não funciona tão bem dentro do BIM, né? Pelo menos para a estrutura não funciona muito bem, não. Acho que vocês devem sentir a mesma coisa. Porque como a gente está falando de informação, mesmo que em termos gerais o projeto seja igual, a informação vai mudar, o custo do material já é outro, o seu quantitativo vai ser outro, enfim, a compatibilização pode ser outra. Aí às vezes a rotação da torre e a implantação muda, para vocês muda também. Eles mudam uma coisinha pequena, né? Difícil replicar 100%. Né? Estabilidade, né? Não, por isso até tem um custo. Da localização, né? Tem um custo de ajuste de projeto depois, porque a gente sabe que vai ter ajuste. Né? Porque às vezes o pessoal até pede, você quer replicar essa torre em outra cidade. Aí tem o código de obra exige alguma alteração ao ajuste na torre. Então, tem isso também. Aí adiciona pavimento, tira pavimento, não é só desenho, né? Você tem um trabalho grande. Bom, muito bom, gente. Acho que estava abrindo bem aqui como é que é o uso do BIM no nosso mercado de incorporação imobiliária. Principalmente nos projetos essenciais. E, pessoal, BIM está muito relacionado à inovação, né? É um jeito, não sei se novo, já faz um tempo já, mas para muita gente ainda não. Para muita gente ainda é novo, se fazer projeto. E como que, assim como a RM, eu vejo que o TOTS também tem essa cultura de inovação, né? E como que vocês fazem, então, para manter essa cultura de inovação enraizada aí, para sempre estar se atualizando no mercado? Eu vou deixar para o nosso querido. Deixa para o Founder. O Founder, cara. Ele é o defensor da cultura, né? Guardião. Guardião da cultura. Cara, o que a gente precisa sempre estar fazendo, né? Perseguir e melhorar, fazer diferente. Entender o cliente, escutar. Então, assim, o cliente é sedento
por dar feedback. Todo cliente quer falar como melhorar e tal, e é muito fácil. Difícil é isso que a gente escutar, entender e trazer isso para dentro e trazer como melhoria. Acho que o principal ponto de inovação é mais fácil escutar o cliente, olhar para ele, ver o que ele falou, absorver isso e falar, galera, está aqui o nosso desafio, nós temos que atender esse melhor. Só que também tem uma situação, né? O Steve Jobs não criou o iPhone escutando o cliente. Né? Ele entendeu que tinha todas as tecnologias e entendeu que ele conseguia empacotar e fazer diferente. Então, assim, ó, a gente usar metodologias para ver o que tem no mercado o tempo todo, estar estudando o tempo todo, entender o que pode se encaixar e parar de olhar para a construção civil. A gente tem que olhar, hoje, modo de trabalhar, a gente olha muito para a agência de publicidade, como ela se organiza, porque ela tem um cliente externo, ela está acostumada a prestar serviço para equipes comerciais dentro de uma empresa. A gente olha muito para isso. Quando a gente olha muito para a inovação na construção, cara, olha para a indústria, olha como é que é, olha como é que é construído a hidráulica do carro, o que tem lá que está acontecendo. Então, olha para outros mercados que estão muito mais desenvolvidos. Então, tem que trazer isso e vir trazendo isso para a construção civil, né? A gente tem hoje, por exemplo, vários edifícios que não tem mais reservatório superior. A gente pressuriza pela parte de baixo e leva para cima. Isso já existe. Hoje a gente tem, por exemplo, válvula redutora de pressão. A maioria das construtoras colocam no pavimento, a gente pode trazer para baixo, pode pegar e pressurizar organizar toda a parte de baixo e levar para cima. A gente tem vários sistemas que podem ser implementados. Hoje a gente tem sistemas de esgoto na Europa que a gente, na tomada, liga tudo ali. Liga o lavatório, liga o ralo, liga o vaso sanitário. Como é que a gente traz essa peça, traz para o Brasil? Ela funciona, não funciona? Quais são os prós, quais são os contras? Eu tiro 30 conexões que a gente falou no banheiro e passa a ter 5. A gente facilita isso. Então, estar olhando para o mercado, estar fazendo isso, eu acho que é o cenário que a gente tem. E aí? Fazendo conteúdo, perseguindo isso o tempo todo. Quando a gente está falando, está escrevendo sobre conteúdo, a gente está aprendendo. E acho que é através dessa forma. Gerar conteúdo, aprender, olhar para o mercado, olhar para outros mercados e entender o que é. Legal. E falar sobre isso o tempo todo, gerando conteúdo que você falou. Às vezes a gente não gera conteúdo só para os seguidores do nosso ali, mas o pessoal de dentro também vê, né, meu? Acho que boa parte dos ouvintes desse podcast são daqui da RM também. Então é legal o que você falou, faz sentido. Você mencionou geração de conteúdo. Aqui o Miranda veio de marketing também, não? Então a geração de conteúdo não é só para o externo, é para o interno também. E você fortalece os seus valores que vocês estão buscando. Né? Então, todo time que vocês têm 70 pessoas lá hoje, a gente está com 80 aqui, é bem parecido. Então tem esse desafio, né? E é muito interessante essa questão de olhar para outros mercados também, porque a engenharia civil, por muito tempo, foi fechada no seu mundo, né? Construção é construção. Hoje a gente vê um olhar maior para a indústria, principalmente, né? Tentando fazer a industrialização da obra, né? Mas é uma coisa que tem que ser permanente, né? Tem que sempre estar olhando isso. Até na gestão, eu vi muitas coisas que a gente faz aqui na RM, mas também, de gestão de pessoas, métodos, software, tudo. Se a gente for comparar, pegar como referência outros escritórios de projetos, a gente não vai achar. Então a gente traz práticas que as startups estão utilizando, né? Então é olhar para fora, não olhar só para o seu meio ali. Olhar para fora como é que as empresas que crescem, as empresas que atendem bem o cliente, que têm NPS alto, estão fazendo. Vamos fazer parecido. Tem muita coisa que a gente consegue adotar, que a gente consegue aplicar na função. Metodologia ágil, uma delas. E, cara, esse negócio que falou também da parte interna, que eu acho até importante, porque a gente sempre bateu muito nessa tecla. Não é ter um setor de pesquisa e desenvolvimento que vai tornar a tua empresa inovadora. A gente tem, mas não é isso, não é antes disso até. A gente sempre, nas reuniões que a gente fazia, a apresentação de resultado geral para a empresa, que a gente pega com todos os colaboradores, abre os números da empresa, apresenta a situação, como é que está a saúde da empresa em si, a gente sempre batia na tecla, já sempre batendo na tecla. Galera, antes de chegar e começar a sair já fazendo o que você tem que fazer de forma automática, né? Ir lá, projetar, tira uns 5, 10 minutinhos antes para pensar naquilo que vocês estão fazendo e ver se não tem um jeito melhor, diferente de fazer que vai te economizar um tempo. Cara, esses 5, 10 minutinhos do dia para pensar naquilo que tu vai fazer, você vai te economizar 2, 3 horas. Né? Tu vai achar um jeito, um hackzinho, alguma coisa que vai fazer diferente que vai fazer te dar um salto na produtividade.
produtividade. Até porque quem sabe onde tem esse salto que pode ser dado na produtividade é quem faz na prática. Então você pode ter um setor de inovação como a gente tem, mas se o pessoal da produção não trouxer a dor, como é que você vai saber onde você vai ter ganho? E aí, cara, depois disso veio o próximo passo. Aí veio o próximo passo de vamos criar um setor de pesquisa e desenvolvimento, trazer uma pessoa que vai nos ajudar a resolver essas dores que o pessoal está observando, que dá para automatizar, que a gente vai conseguir tirar isso, o cara vai fazer. Depois, cara, isso aqui quem resolve é o computador mesmo sozinho. Agora vamos pensar mais na solução. E aí sim veio essa outra passo. Vamos trazer alguém para ajudar. Se não fazer o contrário, acaba botar a carroça na frente de coisa. Mais ou menos. Eu brinco lá dentro da empresa, o cara tem que ficar puto. Não é verdade? Insatisfeito. Interno insatisfeito. Tem que chegar assim, ó, cara, tu tem que ficar puto de estar fazendo isso sempre da mesma forma. Porque se tu tá sempre clicando nesse botão 300 vezes no dia, tem que ter uma forma de automatizar para tu parar de apertar o botão. Então, você tem que pegar, isso tem que te incomodar para tu levantar a mão e chegar para o time de inovação. Ó, tá vendo isso aqui? Ó, vou gravar na tela, tá vendo? Toda vez a mesma coisa. Automatiza isso para mim. E aí que a inovação, isso as pequenas melhorias acontecem, né? E sempre, claro, a inovação está em tudo, né? Tá nas pequenas e nas grandes também. Mas geralmente em termos de produtividade são essas pequenas que mais fazem diferença. Porque por mais que você gaste 1 minutinho, você faz 300 vezes no dia, cara. Você para pra fazer a conta disso, isso traz muito mais produtividade do que você automatizar um processo de 40 minutos que você faz mais por semana, entendeu? É muito mais. O Cris, você me fez uma pergunta antes do podcast. Eu vou te devolver agora, quero ver se a pessoa vai ser gravada. Caramba! O que é, já que a gente falou de inovação, o que é inovação para você? O que é inovação? Profunda. Essa resposta é profunda. Agora tem que lembrar a resposta. Cara, inovação, eu acho que a gente fala muito de inovação, né? Às vezes a gente chega numa empresa assim, a gente não usa papel. Fala para todo mundo não usa papel. Daí chega lá na empresa abre a folha de papel. É uma plotter ali. O que aconteceu? Acho que a inovação não está no não usar papel. Não está nisso aqui. Cara, é tu pensar em sempre fazer melhor. Tu entender que toda porta pode ter um trinco. Tu não precisa quebrar a porta para atravessar nela. Tu pode simplesmente baixar o trinco. Inovação está em encontrar o trinco das portas, encontrar a forma mais fácil de fazer. Acho que isso é inovação e a gente tem que perseguir isso o tempo todo. Tá? Não é abandonar o papel, não é pensar que o celular, o computador vai resolver tudo. Não. Qual é a melhor forma daquilo ser executado, daquilo estar pronto para o nosso cliente? Se a gente colocar isso no primeiro momento, a gente vai inovar. Tirando o papel, outra coisa. Boa. Isso aí. Então tá mais ou menos parecido com o que eu falei, né? Cara, e é muito isso que a gente está falando também agora sobre essa cultura. Até está olhando para o mercado para fora em outras áreas, né? Pegar outras referências. E depois a gente vai pegar isso e combinar. Isso faz sentido? Vamos adotar, vamos implantar. Eu acho que até o Murilo Bel, cara, que a gente seguia, parece que ele até conosco, mas ele sempre falou muito sobre, ele dava aula de criatividade, né? Ele falava sobre criatividade é o quê? É a combinatividade. É tu pegar coisas que já existem, mas com funções diferentes, juntar elas e melhorar. Dar uma outra função. Nada se cria, se copia. Exatamente. Dentro do marketing tem muito isso também, né? A inovação pode vir disso também, né? De olhar soluções existentes, como que as pessoas já resolvem e trazer para cá. Não tem problema nenhum. E o que eu comentei com o Cris aqui antes, acho que também parecido, então, que é o que eu falei, né? Sempre existe um jeito melhor de se fazer as coisas. Se a gente não está buscando esse jeito, com certeza alguém vai estar buscando. Vai nos passar. Então, acho que é a gente trazer para dentro essa cultura de buscar sempre melhorar. Porque tem uma coisa, a gente tem certeza que vamos copiar. Tudo que dá certo, as pessoas vão copiar, as empresas vão copiar. O que eles não podem copiar são os nossos valores, nossa cultura. Então, isso vai fazer que a gente sempre esteja à frente, principalmente nesse sentido, dentro do conceito de inovação. Então, boa questão. Agora já sei essa resposta. Pessoal, muito legal. Acho que a gente está chegando aqui no final do podcast. Foi muito bom o papo sobre vinho aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. E para fechar, a gente tem as burning questions, que foi a criação da Isa aqui. Quer fazer essa aqui, Matheus? Posso fazer. Você tem aí, ó? Tem. Os itens? Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu não decorei, né? É uma para cada. No papel. Os dois têm que responder todas, né? Os dois têm que responder todas. Coisa rápida. Eu sou do papel, porque por dentro eu sou velho, parece. Big Manager, eu sou do papel. Então vamos lá, um livro de cada um livro marcante aí pra vocês. Cara, falamos dele ontem.
parou de ler porque estava ficando com raiva. Para mim, um dos melhores livros que eu já li é A Revolta de Atlas. Ayn Rand, sensacional. Cara, o livro que me fez mal, o cara vai ficar puto com tudo. Eu parei de ler. Fui presente do Foi livro. presente para ele, cara. Eu li. Foi presente? Boa. É um hobby de vocês. Meu mais novo é o Beach Tênis, né? Tá falando Beach dele, tênis, né? né? Tá falando, Fernando. Tchê, O beat Eu venceu. contaminado isso. Eu achando que era só em São Paulo. Era o mundo inteiro, o mundo inteiro. Cara, Uma coisa que a gente gosta de fazer junto, né? Inclusive, a gente sempre acaba marcando, tenta fazer uma vez por ano, é fazer trilha, acampar, esse ano acabou no roda. legal. A gente subiu 2 vezes para o Paraná, foi algumas trilhas. Legal. Sempre tive vontade, mas nunca fiz. Não, lá, inclusive a lua de mel foi pra África do Sul. Lá tem a Cable Mountain, né? E o pessoal sobe, assim, demorando 2 horas. Assim. A gente subiu no bondinho lá. Essa trilha não. E o seu, Cris? Seu hobby? o hobby é futebol. Futebol. Cara, futebol. Esse é o hobby. Eu já joguei tênis bastante. Um pouquinho de beach tênis. Só futebol. Um filme. Cara, filme. Putz, essa é difícil. Assisti um pouco filme ultimamente. Ultimamente tá difícil, né? Não precisa ser novo não, pode ser algum filme antigo. Você gosta aí que te marcou. Cara, filme novo. Não, tem um filme novo, sei agora, cara. Top Gun, Maverick. Tá. Que filmaço. Nossa, Esse bom, pra mim, eu assisti no cinema. Eu e o Emanuel, a gente assistiu, na sexta-feira a gente assistiu o primeiro, e aí no sábado a gente foi assistir o segundo. Legal mesmo. Pô, sensacional. Tá no cinema ainda? Não, Mas fica um bom tempo, viu? Ficou um bom tempo. Os caras fizeram um recorde de bilheteria. Não assisti, né? Boa dica. O primeiro é bem antigo, né? Eu nem tinha visto, eu assisti antes de ir pro cinema também, igual você. Só pra entender o que é a história. Mas, cara, tem alguns aí que, tipo, por pegar Procura da Felicidade, Esse é mais citado, cara. porque são coisas Esse é o que meu tem alguns filmes que passam uma mensagem Sim. forte, assim, né? Que é aquilo que a gente acredita. Você, Cris? Cara, eu gosto de um filme antiguinho, O Conde de Monte Cristo. Não conheço. Isso também não. Cara, bem. Mas depois eu vou usar a indicação pra você. É um filme. Não conhece quem aprovou. Bom, gente, tá aí. Muito Isso legal. aí. Pra finalizar, uma palavra final de vocês aí, se quiser deixar um recado pra todo mundo, se quiser também anunciar o curso, fica à vontade. Fazer o marketing. Cara, vamos lá, eu vou deixar pro nosso marketing. Homem das vendas, homem de milhões. Mas assim, ó, eu queria trazer um livro, eu acabei não respondendo, o livro que eu estou lendo agora, Comece pelo Porquê. Tá bom. Acho que está tudo por aí, né? Então, quando a gente começa pelo motivo, por que implantar BIM, por que inovar, por que eu estou fazendo diferente, acho que é a chave de tudo, entender o porquê que tu está fazendo. E desde um projeto, quando tu está fazendo a instalação, por que aquela viga existe na parte estrutural, por que está lá, então a gente entender o porquê é a chave do sucesso, né? Então a gente tem que estar buscando isso, estar entendendo por que a gente está aqui, por que a gente está gravando esse podcast. O nosso desafio é estar melhorando o nosso setor da construção civil, incentivando as pessoas a vir para o BIM, vir trabalhar com a instalação, que é um setor sensacional. Tá? Então, comece pelo porquê. Eu gostaria de deixar isso aí. Até no livro, tem aquele vídeo que é famosíssimo do Simon Sinek, né, que é esse que fala da Golden Circle. Ele fala bem claro, cara, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o que você faz. É isso que por isso que a Apple virou o que é. Porque ela é a questão do status quo, né? Quebrar o status quo e tal. E a mensagem fica muito mais clara. Depois que todo mundo entende. Todo mundo sabe o que faz, poucas pessoas sabem como fazem, quase ninguém sabe por que faz. Excelente, é a matriz de verdade. É muito verdade. Tem até uma metáfora assim, que o pessoal conta, uma história, de receita. Só não lembro qual que era a receita, mas talvez eu tenha ouvido ele falar essa história. Por exemplo, a minha mãe vai lá e faz o peru, sei lá, o porco de um jeito. Ela, por que você faz assim? Por que você sempre corta, sei lá, Assim. porque minha mãe fazia assim. Aí ela pergunta pra avó, porque a minha mãe fazia assim. Aí quando você vai perguntar pro bisavó, você vai entender que a assadeira era pequena. Então assim, e não cabia, tinha que cortar, entendeu?
Não, por que você guarda Super Bonder na geladeira? Porque minha minha mãe guardava, mas por que você vai guardar? Porque a avó guardava, aí você deu o voto, não é pra guardar. Por que você vai dizer? É bem isso, quase. É verdade. Porque faz as coisas. Muito bom, gente. Olha, obrigado pela presença de vocês aí. Prazer receber vocês aqui. A gente já conversou várias vezes. A gente se conheceu lá. A primeira vez foi na Constru Digital 2019. A gente se encontrou lá no evento, né? Foi, a gente dava expondo, vocês passavam lá. A gente estava expondo também. A gente viu, poxa, vocês fazem instalações, os caras estavam crescendo, investindo em BIM, tem muita sinergia. Acho que muitas das coisas que vocês fazem, eu vejo que tem sinergia com a gente aqui. Então são empresas parecidas em muitas coisas. Estão buscando transformar a engenharia, inovar. Então, poxa, é um prazer trazer vocês aqui. Tem parceiros aí, vários projetos que têm crescido. A gente também troca uma experiência. E acho que foi muito bom para o nosso público também entender mais sobre BIM, principalmente dentro dos projetos essenciais. Matheus, obrigado também pela sua presença como host aí. O que você achou? É isso, um prazer, muito legal, muito conteúdo, muito bom aqui mesmo. Saio da conversa sabendo muito mais do que eu sabia sobre os projetos essenciais. Você acha melhor ficar como host ou como convidado? Acho que é melhor convidado. A gente Responsabilidade é menor, né? É mais fácil falar do que fazer falar. Isso que a gente deixa o ar-condicionado ligado neles, que é pra intimidar, vocês perceberam isso, mas é uma técnica lá de intimidação. Não, mas o papo muito bom, muito legal. Obrigado pelo convite também, quando precisar tomar. Boa. Gente, obrigado então. Redes sociais. Tem mais coisa pra falar. A Isa não tá aqui, tem a papel dela aqui, mas tem as redes sociais que a gente vai falar. Tem também o nosso patrocínio da Ferragut, que é a melhor vinícola de vinhedo. Tá? Aqui, ó. Melhor vinícola de vinhedo, nossos patrocinadores. E redes sociais. Eu vou falar da RM, que vocês falam da TOTS, como da RM mais projetos no Instagram, RM mais projeto estrutural no LinkedIn, no YouTube, no Spotify. Buscando RM mais, você vai achar a gente. Tem a minha pessoal também, Fala Mais GG, onde eu falo mais sobre a parte comercial, questão de negócios, recentemente sobre a vida paterna, que é o que mais eu meu tempo hoje, e junto com a empresa. Matheus, você tem rede social? LinkedIn, né? LinkedIn. Matheus Torre. Dá pra procurar tanto pelo DRM como no meu direto. Cara, você vê que o cara é importante porque a rede social dele é o LinkedIn. Eu sou muito ruim de rede social, mas o LinkedIn tem dia, pode ir lá. Você sabe que outro dia eu tava no elevador do escritório de São Paulo nosso, aí veio uma mulher assim e falou assim, te conheço, hein? Conhece? Alguma reunião, algum evento? Não, eu te conheço nas redes sociais. Instagram? Não, eu te conheço do LinkedIn. E caramba, agora eu consigo. Olha assim. LinkedIn, essa foi a novidade. Bom, redes sociais da Toros aí. Toros, arroba Toros de Engenharia, Toros com TH, e no LinkedIn, Toros de Engenharia também. Eu não sou muito ativo nas minhas redes sociais pessoalmente, arroba LBH, mas eu uso um pouco para postagem e tal, até uma discussão que eu tenho com a minha mãe, tem que postar mais. Estou tentando começar até, mas é difícil, cara, para quem não tem o hábito é difícil. É um saco. Cara, eu não tô nem tentando, eu não gosto mesmo e só uso o LinkedIn. E aí, mas na Toros, eu acompanho diariamente, busca até, como a gente busca produzir bastante conteúdo, então está atualizando lá, e entrando também, ativamente em outros conteúdos e interagindo, para que você possa aí usar aí um pouquinho. Legal. Tá bom. Tem rede social, Cris? Arroba Cristiano Schneider, eu acredito que seja. Henry Schneider, até eu sei. Henry Schneider. Como ele usa? Acredito que seja, não usa ainda, né? Eu sou meio contra a rede social. Profile. Eu tento chegar em casa, não usar muito rede social, não ficar no celular. É igual Pai, não dá, né? não dá, então rede social é da empresa. Tá bom. Isso aí, gente. Procurando a Toros. O Rio tem vaga. Então entra em contato com a galera. Tem vaga para civil, tem vaga para parte elétrica, tem mecânica, tem vaga para tudo, tá? A gente está precisando de gente boa, gente com experiência, que tenha vontade de trabalhar, aprender, inovar, fazer diferente. Isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Temos os presentes. Eu vou dar a caixinha depois do podcast aqui, vou pegar aqui o troféu. Legal. O troféu de Top Voice da RM+, tem o do Lucas também. Legal. Viu? Você vai colocar na estante da... Com certeza. de casa. De casa, né, cara? Agora nós estamos no home office. Quando for fazer a reunião virtual, já bota o troféuzinho atrás. Fazer aqui o papel aí, hein? Ativar o sininho. Se você gostou desse podcast aqui, dá o like aí, ativa o sininho desse negócio. E a gente se vê no próximo IDMcast. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Valeu! Boa.